artes plásticas e produtividade da natureza em Schelling. É um assunto muito interessante que o professor Gabriel vai nos apresentar hoje. Eu vou ler rapidamente aqui um currículo do professor. O professor Gabriel Almeida Assunção é professor adjunto na PUC Minas, virtual, onde leciona psicologia positiva. É doutor e mestre em filosofia pelo UFMG e licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Internacional Uninter e bacharel em psicologia pelo UFMG também. Criação das artes plásticas e produtividade da natureza em Schelling. Ele escreveu esse livro e é tradutor freelance para a editora Vozes e a editora Dialética. Traduziu obras filosóficas de Schelling, Novalis e Vittorio Rosli, do alemão para o português. Muito bem-vindo aqui entre nós, professor Gabriel. Ficamos muito felizes da sua participação. Nós sabemos que trata de um livro brilhante e, por isso, temos muito prazer em poder divulgá-lo e discuti-lo aqui. Junto dele, o professor também, professor Leandro, vai fazer a parte de entrevistador. Professor Leandro é licenciado em filosofia pelo UFMG, professor de educação básica do Estado de Minas Gerais, é professor de reforço alicerce, e ele é pesquisador de Schelling, coautor do capítulo Críticas à Subjetividade Moderna em Friedrich von Heidenberg, Novalis, e Friedrich Schelling, no livro O Romantismo Alemão e o Seu Legado. Então, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para o professor Gabriel. Muito bem, Leonardo. Professor Leonardo, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pelo interesse. E obrigado ao Leandro também por ter aceitado o convite aí de participar também como debatedor. A gente vai pedir, professor Gabriel, para você se afastar um pouco, porque a cara está muito, o seu rosto está muito próximo. Abaixar um pouco a câmera e afastar um pouco da câmera, por gentileza. Tá legal. Um pouco mais. Pode baixar a câmera. Só sentar aqui. Abaixa mais um pouco? Mais, por gentileza. Bem mais. Porque o meu suporte aqui, ele não... Não, é o contrário, então. Levanta a câmera. Isso. Assim. Tá bom. Assim já melhorou. Obrigado. Tirei a base aqui, agora ficou melhor. Beleza. Valeu pela dica. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, pelo convite e tudo mais. Peço desculpas pelo pequeno atraso, todos acostumados com o Microsoft Teams, né, que causou aí muitas controvérsias na pandemia, mas sem dúvida é uma ferramenta muito valiosa, muito útil para a transmissão de conhecimento, né, para debates e tudo mais. E eu vou trabalhar aqui, falar sobre esse livro que surgiu a partir da minha tese de doutorado, que foi defendida no programa de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, no comecinho de 2020, em abril de 2020. Eu trabalhei bastante com esse filósofo alemão chamado Friedrich Schelling. Gostei muito dele, fui estudando a obra dele e, com o tempo, fui percebendo algumas coisas que chamavam atenção nos comentários, nos estudos sobre ele, e resolvi trabalhar mais essa questão da natureza em conexão com a filosofia da arte, na obra dele. Depois de um tempo, eu senti que o material era interessante e que valia a pena tentar publicá-lo, formalizar isso como uma publicação mais no âmbito editorial mesmo, né? Não só como um material, um trabalho final acadêmico, que por si só já é uma coisa muito valiosa, mas também tentar deixar isso uma dimensão maior. E, felizmente, isso foi possível e a obra foi publicada
há um ano. Então, foi publicado em agosto do ano passado. Schelling apresentava umas ideias curiosas sobre a natureza e sua relação com as artes. Ele começa a observar, por exemplo, que a geometria tem uma certa geometria presente no mundo natural. Quando a gente olha folhas das árvores, por exemplo, ou quando a gente vê alguns padrões geométricos em cristais, quem vê aí o interior de Minas, né, tem algumas cidades que você tem atividade de muita mineração e venda de cristais, até de exportação, né? Corinto, por exemplo. Então, essa geometria envolvida nos cristais e outras formas minerais, tudo isso chama muita atenção de Schelling. Ele chega a pensar que isso mostraria já uma inclinação artística, uma inclinação inteligente na própria natureza. Isso é uma ideia muito forte na época em que Schelling viveu, que é ali o final do século XVIII e início do século XIX. Esse é o momento que é marcado na filosofia por um movimento chamado idealismo alemão, e no campo tanto da filosofia quanto da cultura, das artes, você vai ter que alguns chamam aí o primeiro romantismo alemão. Schelling participou desculpem, desses dois movimentos. Ele era ligado como pensador, como intelectual, tanto ao idealismo alemão quanto ao romantismo. Esses movimentos muitas vezes se tangenciam, muitas vezes eles estão próximos na história do pensamento alemão. Então é muito comum nessa época essa concepção de que a própria natureza expressa algo inteligente, alguma forma de racionalidade. Ele começa a ver isso em várias outras coisas, por exemplo, nas colmeias, os recifes de coral, né? Também formigueiros, represas de castores, etc. É como se, para esse pensador, a própria natureza já tivesse uma inclinação, um impulso artístico. E no ser humano isso é potencializado de várias formas. E o ser humano consegue expressar a si mesmo, consegue expressar suas paixões, seus interesses, e expressar, de certa forma, essa memória da natureza, essa atividade que a própria natureza já exerce através de suas obras de arte. Então, para entender o pensamento artístico de Schelling, é muito importante entender o seu pensamento naturalista, por assim dizer, seu pensamento sobre a natureza, sobre as ciências de seu tempo, suas observações sobre os organismos, sobre os minerais, etc. Era muito comum, na época desse pensador Schelling, os filósofos, os poetas, etc., participarem de sociedades de mineralogia. Por exemplo, o poeta famoso, né, Schiller, poeta, filósofo, ele participava de sociedades desse tipo. O Novalis, que eu estudo também, que também era poeta, filósofo, inspetor de minas, né? Até essa atividade dele com minas de sal, de bronze, então estava muito... o meio cultural alemão estava muito interessado nessa investigação da Terra, né? Na geologia, na geografia. A importantíssima figura na geografia, né? Werner, desse tempo, né? Foi professor de Novalis. A gente vai ter também os Humboldt, né? Ligados ao surgimento das universidades, da Universidade de Berlim, e também muito fortes nessa questão da geografia. Então vai ter toda essa vocação com a terra, assim, até interessante para a gente de Minas Gerais, né? Que também tem toda essa vocação com a terra, com atividade de mineração e etc., pensar um pouco nessa cultura do romantismo e do idealismo alemão. Tudo isso me deixou muito fascinado, né? Ainda me deixa bem fascinado, para falar a verdade, essa ideia de que o ser humano, ele sem dúvida, tem algo de diferente do ser humano em relação a outros animais, em relação aos vegetais, etc., mas que o humano é uma continuação disso, né? Hoje isso pode até ser uma concepção mais comum, não é por causa de pensamento ecológico e coisas do tipo, mas isso é algo que na época de Schelling não era tão comum se pensar. A tendência era de uma separação muito maior entre o ser humano, ou eu, e a natureza.
Então, tanto que para alguns filósofos da época, como Fichte, que era amigo do Schelling, falava-se de natureza como um não-eu, né? Essa oposição, uma das formas de não-eu, dessa oposição radical ao eu, uma alteridade radical, né? Um outro muito diferente assim do sujeito, do eu. Então, você tem essa visão predominante de uma separação entre humano e natureza, e Schelling vai um pouco na contramão disso, no seu pensamento. Você tem como se fosse um estágio mais rudimentar da arte nos animais, aliás, antes mesmo dos organismos, né? Já na Terra mesmo, nas formações geológicas, você tem um estágio artístico. Depois, no mundo vegetal, você tem também outros estágios artísticos. E no mundo animal, chegando finalmente no animal humano, níveis cada vez mais complexos de apresentação, de expressividade artística. Uhum. Schelling vai valorizar, então, nesse contexto, a ideia da natureza como algo que é dotado de uma inteligência própria, mas também que é produtiva. Essa ideia de Schelling é muito forte, né? Está até no título aí do livro, né? Essa ideia de uma produtividade da natureza é uma concepção muito rica de que a natureza é como se fosse um grande devir, né? Um fluxo das coisas. E isso você não tem, não é algo exatamente novo na história da filosofia, né? Se você remete, por exemplo, aos chamados pré-socráticos, você tem essa visão já, né? Em Heráclito, por exemplo, né? Da natureza como devir, como movimento. Então é algo que você já vê em várias vertentes aí do pensamento filosófico ocidental, mas que Schelling quer resgatar, reconhecendo, inclusive, essa influência do pensamento antigo, né, de filósofos gregos e etc. Mas ele quer resgatar isso levando em conta estudos das ciências da sua época, por exemplo, a química de Lavoisier, estudos sobre eletricidade de Benjamin Franklin, né, que a gente sempre vê ali, né, nos desenhos animados quando era criança, né, ele colocando a chave na pipa, né, ali e tudo. Então, ele leu bastante estudos de Benjamin Franklin. Schelling, ele era muito erudito e também tinha uma afluência grande, o que ajudava ele a estudar muitos idiomas. Então, ele conhecia o inglês, e para a gente hoje é muito mais comum, né, aprender inglês. Mas na época de Schelling era raro. O próprio Kant, por exemplo, um filósofo alemão dos mais importantes, foi contemporâneo de Schelling, né? Embora tenha falecido em 1804, Schelling ali estava chegando nos 30, né? Ainda era bem novo, mas conviveram ali, foram contemporâneos. Quando chegou a ler coisas de Schelling e só um água aqui. Kant é um dos maiores filósofos da humanidade, sabia grego, sabia latim, etc. Latim mais que grego, mas não sabia o inglês. É só para vocês terem uma ideia de que não era uma coisa tão comum igual hoje. Então, no caso de Schelling, ele saber esse idioma era uma coisa de gente realmente com muito condição financeira, né, etc. E ele sabia também hebraico, árabe, vários idiomas e conseguia ler muitas descobertas da ciência no original. Ele tentava juntar, então, algumas concepções da ciência dos antigos, concepções de natureza, melhor dizendo, de mundo físico dos antigos, com descobertas, resultados, problematizações da ciência moderna, né, da ciência aí do século XVIII e até mesmo um pouquinho do XIX. Ele era interessado em magnetismo, em estudos sobre magnetismo, por exemplo. Ele até chega a ser um dos primeiros pensadores a ver uma afinidade entre eletricidade e magnetismo. Ele fica muito feliz quando Faraday consegue formalizar isso, né, em fórmulas e tudo, né, consegue provar isso, demonstrar isso matematicamente, porque ele consegue
ver que isso, de fato, que uma intuição que ele tinha encontrou respaldo na ciência, nos avanços da ciência. Isso ele já mais, com a idade mais avançada, já por volta de 1830, se não me engano, 1827, 1830 já. Então, já caminhando ali para uma fase mais avançada do pensamento dele. Ele chega a falar ali de Faraday. Tinha essa ideia da natureza como produtividade, que Shelley pensa, ele ilustra como se fosse um grande rio que encontra no caminho alguns obstáculos. É porque a ideia dele é a seguinte: a produtividade da natureza é um grande fluxo, não para, exceto quando ela mesma se impõe limites. Nesse caso, a analogia também vai ser um pouco falha da parte dele, mas as analogias sempre têm seus limites. E, de todo modo, o que ele está querendo dizer é que a natureza é um grande fluxo produtivo que, sendo dotada de inteligência, dessa autonomia própria, ela escolhe deixar, por assim dizer, testemunhos da sua atividade. Se ela não deixasse esses testemunhos, ela seria apenas uma grande sopa cósmica, por assim dizer, seria uma grande massa disforme. Então, a natureza, ela dá forma aos seus produtos. Os produtos da natureza, dessa grande produtividade que é a natureza, ela deixa como seus produtos organismos, minerais, tudo isso que a gente já mencionou hoje, gases, e dentro dos organismos, vegetais, animais não humanos, humanos, etc. Então, tudo isso que a gente vê aqui, por exemplo, eu olho daqui da minha janela, eu estou vendo uma serra, algumas árvores, às vezes passam uns cachorros na rua, tem os vizinhos, as vizinhas. Então, todas essas manifestações da natureza que eu vejo aqui, né, tudo isso é um testemunho de que a natureza existe, de que ela é essa grande produtividade. Shane vai comparar isso com esse grande rio, né, no sentido de que esse grande fluxo ele faz pequenas paradas nesses obstáculos que encontra. E esses obstáculos seriam como que os produtos da natureza. Ele tenta usar isso para ilustrar o que ele está querendo dizer, com essa ideia da natureza como uma produtividade. Então, essa é uma noção que Shelley vai trabalhar em vários momentos da sua filosofia. Para Shelley é sempre importante saber se dar limites. Por exemplo, se a consciência humana, se a nossa capacidade de conhecer, de perceber, de processar informações não se desse limites, nós não conseguiríamos conhecer. Se a natureza não se desse limites, a gente não ia conseguir discernir o que é um morcego, o que é um cão, o que é uma árvore. Seria tudo uma grande massa sem forma. Né? Seria tudo, né, um grande fluxo caótico das coisas, sem conteúdo perceptível para a gente distinguir. A gente não ia conseguir nem perceber as coisas. E no caso da arte, também vai ter esse elemento. O artista ele tem que saber o que não vai usar em sua criação. Criatividade, ela tem também esse elemento de saber parar, de saber conter algo. A criatividade, né, o ato criativo, o ato artístico, ele é também um ato de delimitação. Ele não é só um ato de produção incessante, né? Não é só esse fluxo produtivo por produzir. É um fluxo produtivo que se dá forma, que molda a si mesmo. Então, isso vai estar em várias áreas do pensamento do Shelley, na filosofia da natureza, na teoria do conhecimento, na estética, e na ética também, uma visão bem kantiana das coisas, né? Quero dizer, kantiana aqui no sentido de que o exercício da liberdade é saber respeitar os limites também, né? Não ser servo de suas paixões, de seus impulsos, etc., né? É você saber se dar a lei, você saber legislar sobre si mesmo, sobre si mesmo. Então, é uma herança bem kantiana que ele tem aí. Essa ideia da autodeterminação, né, do determinar a si mesmo, a si mesma, está em todas as áreas do pensamento de Shelley.
Daí se falar que é um pensamento como sistema, nesse sentido clássico aí de sistema, de um encadeamento filosófico em que todas as áreas do saber vão ter uma certa correspondência. Então, aquilo que Schelling fala na filosofia da natureza vai ter uma correspondência com o que ele fala na estética, né, no seu pensamento sobre arte, no seu pensamento ético, na sua visão sobre conhecimento. Como a gente dizia ali nas aulas de português, né, a coerência e a coesão. Então, o pensamento sistemático ele tem que ter isso, né? Ele tem que ter essa coerência entre os princípios e a coesão entre essas diferentes formas de saber. O caso do artista é muito interessante porque o artista ou a artista é como se fosse um anfíbio, como dizia um professor meu, né? Ele tem um pé na água, o outro na terra. Por quê? O artista ele vem da natureza. Ele é esse ser animal. O ser humano ele é um animal. Então ele tem esse lado impulsivo, instintivo. Tem um lado que o Schelling vai chamar de aconsciente, ou não consciente, ou mesmo alguns traduzem como inconsciente. A palavra que Schelling usa é bewusstlos. É como se fosse sem consciência, privado de consciência. O orientador na época, né, do doutorado, Berlane Freitas, que eu dediquei o livro, e eu achamos interessante traduzir por aconsciente, por essa ideia de privado de consciência, não consciente, mas você vai ter aí diferentes possibilidades, né, de tradução. Mas Schelling vai falar que a natureza ela tem essa inteligência que a gente mencionou mais cedo, né, o cristal tem sua geometria, a folha também, não é? Mas essa inteligência ela não se reconhece como tal. Então, a formiga, né, as formigas elas fazem todo o formigueiro, toda aquela arquitetura maravilhosa, né? Você vai lá para São João del Rei, na estrada, você vê lá os formigueiros, etc. Mas esse trabalho não é algo que as formigas reconhecem como tal. Quer dizer, no fundo a gente não sabe direito isso, né? Mas na visão do Schelling, né? A formiga não se reconhece naquilo que ela faz. Hoje essas coisas são mais controversas, né? Porque a gente vai ter animais que teriam essa consciência de si, né? Tem o teste, né? Se você coloca giz na testa de um animal, se ele apaga, né? Não, desculpa, você coloca giz na testa de um animal, você põe na frente do espelho, se ele consegue apagar, seria já um indício dessa consciência de si, né? Então, você teria indícios de consciência de si em alguns animais, né? Alguns mamíferos, não humanos. Você teria indícios através de outros tipos, né, de experimentos também em elefantes e possivelmente golfinhos também. Então, hoje essa temática traz muitos questionamentos aí para a Schelling, né, dos avanços da biologia, da etologia, da psicologia, trazem muitos questionamentos interessantes, a meu ver, para essa ideia do Schelling. Mas, de todo modo, na visão do Schelling, que é o foco aqui, né, o ser vivo não se... O ser vivo não humano não se reconhece nas suas obras, né? Marx vai explorar isso, né, lá na frente, ele vai falar que a abelha, que a aranha, eu acho, né, não... A teia de aranha mais perfeita, ela não é... Ela teria menos valor, de certa forma, do que a casa mais mal feita. Uma coisa desse tipo, né? Eu não lembro direito da passagem, mas é algo nesse sentido. É uma passagem que lembra muito essas ideias do Schelling. Porque você não tem essa questão não teria essa questão da consciência de si. O humano ele consegue perceber. Ele pode montar a coisa mais tosca, mais rudimentar, mas ele sabe que aquilo é ele que fez ou ela que fez. O ser humano ele tem esse algo diferente na visão do Schelling. Ele tem essa capacidade de refletir sobre si mesmo, esse espelhamento.
Então, vocês, por exemplo, né, vocês podem olhar para a câmera, vocês podem pensar em vocês olhando para a câmera. Então, isso já é um exercício de reflexividade. O filósofo que eu mencionei mais cedo, que era colega do Schelling, depois Monteiro, Fichte, filósofo alemão da época do Schelling, do Kant, ele fazia muito esse exercício com os alunos, né? Que ele falava assim, olha esse livro, agora pense em você olhando para esse livro, agora pense em você pensando em você olhando para esse livro. Ele gostava muito de fazer esses exercícios em sala de aula, os alunos gostavam, né? Os alunos gostavam das aulas dele, que tinham muitos esses exercícios, assim, bem interessantes. Tem essa questão, e na atividade artística, você teria, então, essas duas dimensões. Essa dimensão mais instintiva da formiga, né? Por exemplo, a formiga não faz o formigueiro por instinto, a abelha faz a colmeia por instinto, o castor faz o recife, faz a represa por instinto, o pássaro faz o ninho por instinto, muitas vezes ligado à reprodução, né? Isso é interessante também, Schelling repara isso, que muitas vezes a arquitetura, entre aspas, animal, está ligada à atividade reprodutiva, ou ao preparo para cuidar da prole. Vai ter essa relação entre a produção e a reprodução, né, que a gente vai ter. E lá no caso do Schelling, você vai ter esse elemento, mas você também vai ter esse elemento do aprendizado. Então, o artista ele vai ter algo que é, por assim dizer, fora do alcance do aprendizado, vai ter algo que artistas põem na sua arte que ele e ela mesma não sabe explicar, que vem desse lado mais animal, mais instintivo, mas vai ter muitas coisas também que se sabe explicar, que é aquela ideia do ensino e transmissão. Então, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que estuda na UENC ou que estudou, ou na Belas Artes da FMG, então você vai lá, vai estudar na Guiar, na UENC, ou na Escola de Belas Artes da FMG, ou vai estudar em outro lugar, né, um ateliê, uma escola de música, então você vai aprender a tocar um contrabaixo, por exemplo, ou a pintar, ou a fazer estilogravura, ou a fazer escultura, ou vai para a escola de arquitetura, né, aprender a ser projetista e etc. Então, tudo isso pode ser ensinado e transmitido. O Schelling não nega isso, ele reconhece, sem problema nenhum. Mas ele vai falar, então, que a atividade artística ela vai ter esses dois estágios. Vai ter o estágio da consciência, da transmissão, do que pode ser ensinado e aprendido, e vai ter também essa dimensão do que está além do que a gente consegue ensinar. Essa parte aqui da natureza, todos nós temos na visão do Schelling. Ele vai chamar isso de poesia. Todos nós temos essa poesia, essa capacidade natural de fazer a arte, de criatividade. Agora, o que ele chama arte, um pouco aqui poesia com P maiúsculo, né, esse conceito que ele está usando, e a arte com A maiúsculo, a arte com A maiúsculo é mais difícil, porque a gente tem que estudar, tem que praticar. Então, você vai aprender guitarra, por exemplo, você tem que estudar escalas, você tem que aprender acordes, você tem que treinar a escala pentatônica e não sei o quê. Então, você vai aprendendo, praticando, né? Não é só uma questão de talento, não é uma questão de esforço. Então, o que geralmente se chama de talento estaria mais ligado a essa dimensão natural, essa dimensão instintiva. Já o esforço está mais ligado a isso que a gente transmite, a isso que a gente aprende e ensina nas escolas de arte, nas escolas de arquitetura, de música, de cinema, etc, etc. Até de escrita, né? A gente tem nos Estados Unidos é muito comum, né? Oficinas de escrita, escolas de escrita. Eu acho que até aqui já tem umas coisas do tipo também, fotografia e etc. Para Schelling, então, o artista ele tem essas duas coisas, mas o artista que consegue
trazer algo novo mesmo, né? Aquele gênio mesmo, aquele que deixa essa natureza falar mais, que deixa a natureza falar através dele ou dela, né? Então, o gênio, ele consegue se abandonar na sua arte, de certa forma, no sentido de que ele é, é menos focado no eu, na sua autobiografia, na sua história de vida. E é curioso, porque muitas vezes, né, quando a gente vê filmes de artistas, né, de gênios da ciência, etc., geralmente é o contrário, né? Tem sempre aquela ênfase de que foi a vida da pessoa que levou a isso e tal, e tal. Geralmente tem esse viés mais psicologizante, mais biográfico. Ou então vai ter uma visão, às vezes, né, de filmes e tal, mais hegeliana, assim, de que foi a época da pessoa, né, o tempo que ela viveu que mudou ali as condições para que ela criasse certo tipo de arte e tal. A visão que eu acho bem interessante, bem pertinente também. Agora, a visão do Schelling já é bem atípica, assim, bem comum, contra-intuitiva até para a gente, do século XX, XXI, né? A ideia do Schelling é que quanto menos eu na obra, mais criativa ela vai ser, porque ela vai ser essa expressão da natureza. Porque o que se aprende, você vai aprender igual aos outros. Né? Você vai treinar pentatônica, todo mundo vai treinar. Vai lá no Cifras Club, vai lá pagar o professor de aula para aprender escala pentatônica, né? Vai não sei o quê. Agora, essa coisa da natureza, né? Isso aí, essa abertura vai ser uma coisa quase que uma chance de deixar o acaso participar da criação artística. Então, a natureza vai introduzir um elemento ali de acaso na obra de arte. Tem alguns exemplos interessantes que eu posso mencionar. Um deles é o Sexto Empírico, né? Um filósofo cético antigo. Ele conta uma história muito interessante de um pintor que estava tentando fazer um efeito de espuma em um cavalo na parede e ele não conseguia fazer esse efeito. Ele estava chateado, tão chateado que ele pegou uma esponja e jogou com raiva na parede. Jogando essa esponja com raiva na parede, estava com água, conseguiu um efeito de espuma que ele queria. Então foi assim, foi nesse acaso, se entregar às emoções, ele conseguiu um efeito muito bonito, muito criativo ali, diferente na obra dele. Tem um caso também muito interessante que eu descobri essa semana. Tem uma música bonita, né, do Bill Withers, Ain't No Sunshine. Tem até um cover do Michael Jackson, que é muito bonito, né? Tem muitos covers dessa música. Essa música tem uma parte que o cara começa a cantar I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Ele canta I know acho que são 21 vezes, antes de ir de novo para o refrão. Mas é uma parte que fica muito marcante na música. E a história é que ele ficou improvisando esse I know porque ele estava tentando escrever o outro verso para teve meio que escrevendo a próxima estrofe para a música. Então ele rolou isso de improviso e o pessoal gostou do estúdio. Falaram, não, continua, continua aí. Aí continua, I know, I know, I know, I know, I know. Então, é muito interessante isso, como na história de vários tipos de arte, você vai ter esse elemento do acaso, assim como na história da ciência também, né? Você vai ter, às vezes, o acaso tendo um papel importante nas descobertas científicas e tudo. Isso é um prato cheio, né, para psicólogos junguianos, né, essa questão toda aí do que Jung chama uma sincronicidade, né, coincidências significativas. Isso aí é uma discussão para outro momento, mas é a coisa que eu acho muito interessante, essa questão do acaso possibilitando um espaço de criação mesmo, né, de abertura para coisas novas, de abertura para o novo. Eu acho isso bem fascinante. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Tá. Eu vou dar a vez aqui para o Leandro fazer um comentário ou outro, uma pergunta, porque senão não vai dar tempo. E aí, a maldade com o Leandro, né? Convidar ele para não falar. Desculpa, Leandro, mas aí eu dou uma olhada no tempo aqui só para conferir. Muito bem. Boa noite a todos. Gabriel, obrigado pelo convite aí.
Agradeço também ao Leonardo pela oportunidade. Gabriel, acabou que você adiantou algumas coisas e foi muito bom também, porque aí eu já vou passar por uma temática que a gente chegou a comentar que é interessante, que é a da arquitetura gótica também. No livro, você chega a argumentar que o Schelling ele insistia em associar a arquitetura ao vegetal e a escultura ao humano, né, valorizando assim a arte da antiguidade. Então, a arquitetura estaria mais próxima do vegetal, a escultura do humano, e com essa relação que você apresentou de consciência de si e da natureza, como ainda naquele estágio de não ter a consciência de si, a arte grega seria, na visão dele, superior. E essa ideia na arquitetura gótica é uma das críticas que Schelling faz. Então, eu queria te perguntar quais que seriam, talvez, possíveis equívocos nessa análise da arquitetura gótica que o Schelling fez? Fernando, muito bom. Obrigado aí pela pergunta, pela presença também de novo. E certinho. O Schelling, ele tem uma preocupação grande em alguns cursos que ele dá. Entre 1802 e 1805, ele dá uma série de cursos sobre filosofia da arte em duas cidades, Iena, que é uma cidade muito importante ali na história do romantismo, né? E Würzburg. Menos importante na história do romantismo, mas, vez ou outra, algum filósofo para lá, né? Acaba lecionando por lá e etc. Então, nesses cursos, ele tenta desenvolver a história da arte dentro de um projeto maior que ele está desenvolvendo nesse momento, que ele vai chamar ali um sistema da filosofia como um todo, ou sistema do todo da filosofia, ou ainda sistema da filosofia total. É um projeto mais ambicioso que ele tem. É como se retroativamente ele estivesse juntando todas as reflexões dos anos 1790 sobre ética, filosofia da natureza, consciência, não consciência, como se estivesse tentando juntar isso tudo em um projeto maior. Um problema é que nesse projeto, às vezes ele tenta ser muito preciso quanto a onde cada fenômeno vai se encaixar. Então, às vezes ele tenta muito uma ênfase em ser muito preciso com as categorias que ele está escolhendo. Eu estou dizendo isso porque vai ter a ver com essa pressão que ele tenta fazer de colocar a arquitetura como algo mais próximo do vegetal. Então, você vai ter dois motivos para Schelling associar a arquitetura com o mundo vegetal. O motivo é histórico, que, de fato, você tem uma relação entre arquitetura e mundo vegetal, até hoje, né, em muitas culturas, né, na Europa, em muitos países, nos Estados Unidos, no Japão. Mas já no clássico da arquitetura, de arquitetura do Vitrúvio, né, Marco Vitrúvio Polião foi um engenheiro militar romano que deixou aí o primeiro tratado ocidental, onde se tem notícia de arquitetura, que falava não só sobre os princípios de uma boa construção, né, beleza, a solidez, a utilidade. Ele não falava só disso, mas também falava de técnicas para se invadir cidades e tudo, né, já que ele era um engenheiro militar. Então é um texto fascinante, tem em português, né, na Escola de Arquitetura da UFMG, né, para quem estiver em BH, vocês encontram, por exemplo. Nesse material, Vitruvio vai insistir muito nessa questão, na relação da arquitetura com imitação de formas da natureza, né? Essa imitação de formas da natureza, muitas vezes vai estar tentando emular as próprias árvores, protegendo, né, o ser humano desde momentos mais remotos da história da humanidade.
Então, você vai ter esse elemento histórico. Schelling consultou muitas fontes ali da história da arte, algumas, no entanto, mais polêmicas. Por exemplo, os cadernos de William Rogers, eles mostravam assim as afinidades entre a arquitetura gótica, moura e hindu, só porque alguns elementos se pareciam. Então, ele achava que tinha uma origem comum entre essas formas de arquitetura, o que, do ponto de vista de história da arte, se mostrou aí uma grande limitação, uma grande ingenuidade. Isso não é só porque você tem elementos parecidos, não quer dizer que tem uma origem comum, né? O dicionário da música de Rousseau, ele consultou, né, para a música, no caso, né, claro. Ele consultou muitas fontes, mas algumas menos felizes que outras. Então, você tem esse elemento de Schelling para procurar nas suas fontes. Tem uma fonte que sugeria muito essa proximidade do mundo vegetal com a arquitetura, e o outro elemento é dele estar pensando muito na filosofia da natureza. Então, como o Leandro bem reparou, né, Schelling vai tentar associar a escultura com o animal, especialmente o ser humano. É como se fosse assim, ele tenta fazer um grupo final nas artes plásticas chamado plástica, que era um termo ali, plastic, né? Um termo ali que os alemães usavam para alguns tipos de artes plásticas mais voltados para construção, mobiliário, arquitetura, etc. Então, você vai ter, dentro da plástica, você vai ter arquitetura, baixo relevo, aí vai entrar várias coisas, né? Moedas, sarcófagos, relevo propriamente dito, estilogravura. Você vai ter esse grupo ali, que apesar de vasto, o Schelling fala muito pouco dele, muito resumido, e a escultura. É como se você tivesse ali a passagem, simbolicamente, do vegetal para o animal, lá no relevo, passando para o humano, que seria ali o ser que consegue ficar de pé, né, na escultura, né? Claro, muita escultura é de animal também, não humano, mas as esculturas humanas teriam esse valor estético maior na visão do Schelling. Vai ter todo um sentido simbólico por trás disso, né? Mas, em relação à arquitetura, ele vai ver como um estágio ainda mais limitado de arte, porque ele tenta imitar as formas vegetais e ele vai usar a arquitetura gótica como um exemplo disso, muito rudimentar, vai falar especialmente da Catedral de Estrasburgo. É até bem bonita a descrição que ele faz da Catedral de Estrasburgo, mas o propósito é me mostrar depois que isso é uma imitação ainda muito presa à natureza vegetal, não uma imitação criativa, que Schelling gosta de uma imitação da natureza como produtividade, ou seja, uma imitação da natureza no seu potencial transformador, e não da imitação da natureza como produto. Então, ele acha que essa imitação que a arquitetura gótica faz é uma imitação muito rudimentar ainda, imitação mais tosca, por assim dizer, né? Uma imitação mais precária. Só que nesse ponto, ele está indo muito na contramão até de tendências do seu tempo. Por exemplo, o Goethe, o Friedrich Schlegel e alguns outros do seu tempo já se mostram muito favoráveis à arquitetura gótica. Algumas décadas depois, Hegel, nos seus cursos de estética, também vai ter um parecer muito mais favorável, né, algumas décadas depois, à arquitetura gótica. Então, já no tempo de Schelling, essa interpretação dele é um pouco datada já é limitada. Aí eu consultei algumas fontes, como o Erwin Panofsky, que é um clássico, né, sobre a arquitetura gótica, por exemplo, Thomann, que tem um clássico ali sobre o estilo gótico na arquitetura, entre outros, né, que estão presentes no livro, mostrando assim uma apreciação diferenciada do estilo gótico, né? E como o Leandro bem nota, né, o Schelling fica muito apegado, às vezes, a tendências clássicas na sua apreciação da arte, tanto que a escultura é considerada por ele uma arte superior à escultura, muitas vezes vinculada ali ao classicismo. É claro que você vai ter estátuas, mesmo góticas e no período moderno também, mas as esculturas são muito associadas ao mundo greco-romano. E
O estilo gótico, ele tem uma origem que não é, hindu, né? Ela é um estilo que é uma fusão de técnicas da Borgonha com técnicas da Normândia, né, que são o arco curvo, e você vai ter também só uma coisinha aqui, desculpa. Da Borgonha você vai ter o arco pontudo, desculpem, e da Normandia você vai ter a abóbada em cruz. A fusão dessas duas técnicas diferentes vai resultar no estilo gótico. Ele surgiu por volta ali de 1140 na França. Foi a invenção especialmente atribuída a um abade, né, Suger de São Denis, que viveu ali entre 1081 e 1151. Tinha um pensamento muito interessante filosófico, assim, um pensamento que valorizava muito a questão da luz. Por isso que a luz vai ser muito interessante no estilo gótico, né? A luz vai ter uma entrada, quando ela entra nas catedrais, é de uma forma privilegiada, através dos vitrais. É muito bonito, né? Esse estilo gótico, muito fascinante. E muitas vezes, até, essa depreciação do estilo gótico vem de uma tendência de nacionalista, um pouco de associá-lo com povos não germânicos. Então, até tem uns elementos um pouco, como se diz, até um pouco preconceituoso mesmo por trás dessa depreciação do estilo gótico. Não era restrito às catedrais, e também aparecia em mosteiros e igrejas. E algo muito fascinante numa igreja gótica, né, quando você entra, é que você tem a sensação de muita pequenez. Então você tem ali o sentimento, né? Ela proporciona um sentimento, que na estética chama-se de sentimento do sublime, que é de estar se sentindo muito pequeno diante de algo, ou muito indefeso diante de algo, ou de estar ameaçado, né? De estar, por exemplo, esportes radicais, né? Você vai fazer asa delta, alguma coisa bem louca, assim. Então essas coisas te põem diante de uma adrenalina que proporciona esse sentimento do sublime, né? Está diante de uma tempestade, próximo de vulcão em erupção, né? Então, você tem várias situações em que você pode ter esse sentimento, e quem melhor trabalhou isso foi o irlandês, se não me engano, né? O Edmund Burke. O Schiller trabalha isso muito bem também, né? Kant trabalha isso, mas não é o tratamento mais interessante do tema, né? Embora seja muito famoso. O trabalho do Burke, a meu ver, é o melhor sobre o tema. O de Schiller é muito bom também. Schelling, geralmente, ele vai seguir Schiller quando ele fala do sublime, e certamente nas catedrais, os templos, eles aproveitam muito isso, né? Esse sentimento do sublime, e parte disso, né, o Panofsky nota, é que na igreja gótica você não tem comparação, você não tem parâmetro de proporção humana, porque nos templos gregos, eles são feitos seguindo proporções humanas. Então, as colunas, o pé da coluna e tal, tudo na coluna é proporcional ao corpo humano. Às vezes até mesmo eu não vou lembrar o nome, né, que essa parte já faz um tempo, desculpem, não estou lembrando, mas às vezes até a parte superior da coluna, ela simula o cabelo cacheado de uma mulher grega. Então você tem, até nos pequenos detalhes do templo grego, você tem proporções com o corpo humano. Nas catedrais góticas, nas igrejas góticas, não. Então, às vezes, mesmo uma igreja gótica sendo menor do que um templo grego, ela vai te dar uma sensação de pequenez. O tempo grego não necessariamente, porque você consegue se relacionar mais. Você tem essa proporção humana, você se identifica mais com o tempo. Você sente mais familiaridade, por assim dizer. Você não se identifica com o tempo, né? Mas você consegue se encontrar mais, porque você tem essa sensação de proporcionalidade com as colunas. Agora, na catedral gótica, você só estranha. Você tem essa sensação ali do estranho, né? Como diria aí os psicanalistas, né? Esse infamiliar. Você não tem um ponto de relação. Então, Schelling poderia ter explorado muito isso, né? Isso eu que trabalho no livro, né? A partir do Panofsky, né? A partir desses outros estudos.
Schelling, mostrando que Schelling poderia ter desenvolvido isso, né, nas suas reflexões sobre o gótico, teria sido bem rico, compatível com a filosofia dele e tal. Mas ele ficou, às vezes, muito preso em tentar encaixar no sistema, né, as categorias. Ah, não, esse aqui tem que ficar com vegetal, porque esse aqui já está de acordo com o animal. O Vittorio Rezzi nota isso muito bem na sua obra Sistema de Hegel, quando ele compara a estética de Hegel com a filosofia da arte de Schelling. Porque às vezes parece que Schelling só quer encaixar algumas categorias de acordo com as preferências dele na sua filosofia da arte. E nesse ponto eu concordo. Por mais que eu goste mais de Schelling do que de Hegel, né, em geral, eu gosto muito dos dois, né, para falar a verdade. Mas eu tendo a puxar a sardinha mais para o lado de Schelling, né, e tudo. Nesse ponto eu vejo que realmente o Schelling, ele deixou as preferências talvez falarem um pouco mais alto nessa parte específica. Apesar disso tudo, é fascinante o que ele fala sobre arquitetura, especialmente essa que foi o que eu usei para começar nessa apresentação de hoje, que é mostrando essa ideia da inteligência da natureza, como que a construção e a se vincula também à reprodução, né? Como que as construções têm algo já herdado do mundo vegetal e também do mundo animal não humano. Não é fascinante isso, Schelling, sem dúvida. Eu acho que esse insight dele é riquíssimo e ajuda a gente a pensar as relações entre humano e não humano, né, de uma forma bem criativa, assim, bem instigante. Tudo bem, eu acho que agora a gente já tem um tempo aí para perguntas, né, e tudo. Boa noite a todos os nossos espectadores. Boa noite aos professores. Agradeço aqui a presença de todas e todos. Lembrando, gente, a lista de presença está no nosso chat. É um formulário do Google que vocês só precisam preencher com o nome, o e-mail e clicar que sim, né, que é necessária a presença em pelo menos 75% das transmissões ao vivo para conseguir o certificado. Professor Gabriel, no momento a gente ainda não tem nenhuma pergunta do público. Ah, e só uma coisa. Algumas pessoas estão falando que estão com dificuldade de encontrar o chat aqui do Microsoft Teams. É que você tem que clicar nele para poder aparecer do lado da tela do seu computador. Então, aqui no meu caso, na parte de cima da tela você tem chat, pessoas, um botão para levantar a mão, um botão para reagir. Só clicando aqui no botão de chat que ele aparece. Talvez nos computadores de vocês esteja em outra parte da tela, na parte inferior ou na lateral, mas é só isso. Agora, quem mesmo assim não conseguir achar a lista de presença e tá aqui ao vivo com a gente, pode nos enviar um e-mail, né, que a gente vai conceder a presença. Então, por enquanto ainda não temos nenhuma pergunta do público, então eu te pergunto, professor, se você queria falar um pouco mais sobre, explicar algum tema da sua apresentação ainda, ou se o professor Leandro gostaria de fazer mais alguma pergunta para a gente poder continuar. Nós temos até 9h10, mas se aparecer alguma pergunta, assim, por volta de 8h40, 8h45, eu aviso vocês e a gente passa para a pergunta do público. Ok? Tá certo, obrigado. Qual é o seu nome? Luca, Ah, beleza. É porque tá Fernando Rei, e eu fiquei, não, acho que Fernando tá diferente. que está aparecendo o nome do professor Fernando, né, que é o coordenador, mas meu nome é Luca. Prazer. Beleza, obrigado, viu? Nada. Bom, beleza. Eu acho que a gente pode pegar mais uma, então, Leandro. Acho que dá tempo. Sim. Então vamos para
para aquele momento que a gente conversado de falar da imaginação divina, eu acho que vai ser interessante também. Aí surgir alguma pergunta, aí o Luca para e você responde. A interpretação do Schelling dos mitos também é uma interpretação inovadora. Ele não tenta, né, estabelecer uma correspondência entre os mitos com a realidade do mundo, mas ele entende o mito como dotado de uma realidade própria e de uma lógica própria também. Então, nessa via, eu queria saber, professor Gabriel, essa questão da imaginação divina, que é uma ideia que está presente nessa argumentação de Schelling, o que Schelling quer dizer com isso exatamente? Como que ele articula essa imaginação divina com essa visão de mitologia que ele estabelece, né, na filosofia da identidade? Beleza, Leandro, certinho. Obrigado. Bom, essa é uma ideia que vai estar muito presente nessa época também, do idealismo alemão, de que a filosofia ela consegue explicar o mundo. É uma ideia bem ambiciosa, né, hoje em dia, né, considerada até com desdém às vezes, né, mas nessa época ainda se acreditava nessa possibilidade da filosofia conseguir dar uma justificativa racional do todo, assim, do mundo mesmo. Daí que ele falava, né, sistema do todo, da filosofia. Então, a ideia central aqui que Schelling está trabalhando, a partir de 1801, ele vai, como eu disse, né, ele vai olhar para trás, porque ele já tinha investigado sobre natureza, arte, outras coisas, ética, e ver que, na verdade, eram aspectos diferentes da mesma realidade que ele estava trabalhando. É como se a estrutura do mundo fosse não só racional, mas a própria razão. Então, Schelling vai trabalhar durante mais ou menos uma década essa ideia de que a própria estrutura do mundo é a razão. O mundo Hegel vai ter isso muito forte também no seu sistema, né? Essa ideia de que o efetivo, né, o real, é racional. Então, você vai ter essa ideia desses dois idealistas alemães, Hegel e Schelling, de que a filosofia consegue explicar o todo da realidade, porque a filosofia não é nada mais do que uma descrição dessa realidade, uma descrição da própria razão em exercício. O tecido do mundo, por assim dizer, né, a estrutura do mundo é razão. Mesmo aquilo que a gente acha irracional, né, as paixões, a loucura, a injustiça, tudo isso vai ser explicado racionalmente. Hegel trabalha isso muito bem na filosofia da história, né? O filósofo alemão Georg Hegel, que o curso da história, mesmo quando parece absurdo, depois se mostra dotado de sentido. Então, mesmo tragédias, catástrofes, coisas absurdas, né? Depois de algumas décadas ou depois de um século, conseguem ser integradas em uma lógica racional, conseguem ser esmiuçadas racionalmente. Mesmo a loucura, né, o sofrimento mental consegue ser diagnosticado. Mesmo as paixões conseguem ser estudadas. Isso já bem antes da filosofia ocidental, né, já as tradições budistas, e seja de meditação, seja de tradições confucionistas também, né, de artes marciais, etc., já trabalham o controle emocional bem antes da filosofia. Então, em relação a essa ideia da imaginação divina, Schelling vai trabalhar nos anos 1800 a visão de que o mundo ele é a mente divina em constante exercício. E a nossa razão, a nossa imaginação é como se fosse um desdobramento, um reflexo mais pálido, assim, mais limitado dessa mente divina. É meio confuso, né? Um pouco estranha a ideia, mas é a ideia de que tudo que existe no mundo é um diferente ângulo de considerar a própria mente divina em exercício. O mundo inteiro é essa grande mente divina.
uma espécie de panteísmo, a gente poderia dizer, né? Que tudo é Deus, a própria razão é Deus e se confunde com o próprio mundo. O próprio mundo é divino. Remete ali à filosofia de Spinoza, né, que é um filósofo que Schelling leu bastante, que Hegel também gosta bastante. Um filósofo muito importante para entender Hegel e Schelling é aí o Bento Spinoza, né, Baruch Spinoza. A estrutura do mundo, né, vai ter uma diferença muito forte aqui para Hegel, isso vai sempre se revelar em estruturas trinitárias. Natureza, lógica e espírito. Para Schelling, vai ser mais estruturas duais, vai ser muito natureza e espírito. Schelling não vai ter esse terceiro nível de justificação ali da realidade, o lógico. De certa forma, por isso que o sistema do Schelling é um pouco mais confuso, às vezes, né, do que o do Hegel. Talvez passa por aí. Agora, a questão dos mitos, eu acho que a gente pode deixar para o final, se sobrar um tempo, que eu vi que já teve 2 mãos levantadas aí. Aí a gente retoma a ideia dos mitos. Eu acho que dá para dividir sua pergunta em 2, eu acho que dá. Eu acho que já deu para falar um bocado dessa ideia da imaginação divina. Porque qualquer coisa, se tiver ficado obscuro, a gente trabalha lá mais também ainda hoje. Então, beleza. Obrigado, Leandro. E agora, eu acho que foi Edson, né, que levantou primeiro, e depois Rita de Cássia. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui. Se a Rita de Cássia ou se o Edson, o Edgardo, vocês puderem escrever a pergunta aqui no chat. Se não, podem ativar o microfone e falar, mas preferencialmente pelo chat. Então, se alguém quiser ligar o microfone para fazer uma pergunta, podem ficar à vontade. Se não, eu passo a palavra novamente para o professor Gabriel ou para o Leandro continuarem a sessão de entrevistas, né? E, se em último caso eles também não tiverem mais nada para falar, eu passo a palavra para o professor Leonardo, ele faz as considerações finais e a gente encerra. Mas o nosso tempo, oficialmente, vai até às 9h10. Então, nós ainda temos aí mais 30 minutos, né, de interação com o público, perguntas, entrevistas, enfim. Então, uma última chamada para as perguntas do chat. Sintam-se à vontade. Então, tá bom. Pergunta, então, ao professor Gabriel e ao Leandro se eles ainda têm mais alguma coisa para falar, se gostariam de esclarecer mais algum ponto da apresentação, fazer mais uma pergunta, conversar um pouco. Bem, eu vou continuar, então, aquela questão. Eu vou desenvolver mais um pouquinho essa ideia da imaginação divina e passar para a questão do mito, continuando ali a questão do Leandro. Então, Luca. Bom, essa ideia que o Schelling desenvolve é uma tentativa de pensar também a razão como algo mais abrangente do que a razão individual. Esse texto que o professor Leonardo mencionou, né, que eu escrevi com o Leandro, o livro deve sair essa semana, né, que é um livro que foi de organização que eu fiz com o professor Georg Otter, da UFMG,
e o Bruno Guimarães, da UFOP. É um material inspirado no congresso sobre romantismo alemão que organizamos em novembro do ano passado. O material, aproveitamos, né, a verba que sobrou do evento e contratamos a editora Liberas, né, os serviços para editar um livro inspirado no mesmo evento. E esse material está aí vendo a luz do dia, né, em breve. E eu tive a oportunidade de trabalhar um texto com o Leandro que a gente fala sobre essa ideia de que no romantismo você tem críticas grandes à subjetividade moderna. Então, subjetividade moderna, basicamente, é a ideia muito forte no pensamento filosófico moderno de que o sujeito ou eu é um porto seguro do conhecimento, um ponto de partida para o conhecimento. Isso é adotado por muitos pensadores, não por todos, né? Você vai ter muitas tendências céticas, por exemplo, ou materialistas também na filosofia moderna, mas você tem alguns pensadores clássicos, como Kant, como Descartes, que vão estar muito ancorados na subjetividade. O Fichte, o próprio Schelling, em muitos textos ali da juventude, mas já nos textos de filosofia da natureza, Schelling começa a pensar, mas, poxa, será que a gente só... será que só esse porto seguro basta, né, para fazer uma boa filosofia? Ele vai começar a pensar uma coisa que a razão é mais abrangente que o próprio ser humano. Isso já está um pouco na filosofia da natureza também, né, pessoal? Eu comentei mais cedo com vocês que tem uma inteligência na natureza, né? Uma inteligência adormecida, não consciente na natureza. A racionalidade, ela está em todas as coisas, nessa visão bem otimista aí do idealismo alemão. Ela está também na estrutura do mundo. A razão, ela então não é individual, não é subjetiva. O Schelling vai falar, né, no texto de 1806, Aforismos da Filosofia da Natureza, e também no sistema do todo da filosofia, ele vai falar, não sou eu que penso, né, o maior erro da filosofia é começar com eu penso. Não sou eu que penso, é a razão que pensa em mim. A razão, ela transborda. É como se a razão fosse o oxigênio, assim, né, para os humanos. A gente está imerso nele, a gente está envolvido pela razão. A razão não é nossa, né? A gente usa ela, mas ela não é nossa. Então, isso é fascinante, uma ideia muito bacana que Schelling desenvolve, né? Essa ideia de que a razão está ali no sujeito, né? Hegel também vai ter muita coisa nesse sentido. Então, é bem fascinante ver isso no Schelling. E essa ideia da imaginação divina vai mostrar tanto isso, né? Que a razão está além do sujeito, mas também a imaginação, também a criação artística é uma coisa que está além do sujeito, né? A criatividade artística, ela é algo que a imaginação do artista, da artista, é algo que é um reflexo de uma coisa de ordem maior, um reflexo bem limitado, precário de uma atividade criativa muito mais ampla, que é o próprio mundo, em exercício, em atividade, em constante auto-reprodução, auto-movimentação, auto-transformação. Então, a gente... É até um exercício para humildade, né? Às vezes a gente acha que é tão criativo, tão genial e tudo, mas criativo mesmo é isso aí que está fora da gente, né? Que está muito mais abrangente do que nós, né? É fascinante isso, essa ideia aí do Schelling, né? Da imaginação divina. Ele associa essa ideia de imaginação com os mitos e uma virada muito criativa na filosofia da arte. Vai ser ali um elemento já nascendo ali, sementes de que ele vai desenvolver lá décadas depois, os anos 1830, 40, a filosofia da mitologia. Isso aí é para outro momento, né? Quem sabe, né? Uma outra ocasião. Mas já na filosofia da arte, ele começa a trabalhar essa ideia dos mitos, mostrando que o conteúdo das artes clássicas, né, que são as que mais interessam para ele, esse conteúdo ele é essencialmente mitológico. É que ele pensa
iconografia cristã, né, e a tradição bíblica também como mitologia nesse sentido. Então ele vai falar que você vai ter duas grandes mitologias na história da arte. A mitologia greco-romana, que vai pensar especialmente a natureza, os temas da natureza e seu poder produtivo, enquanto a mitologia cristã vai pensar essencialmente a questão da história e da providência. Claro que é uma generalização que ele faz, né? Mas é que como se fosse, novamente, né, tentando simplificar a partir dessa concepção de sistema que ele tem. Então, a mitologia greco-romana seria a mitologia da natureza. Já a mitologia cristã seria a mitologia do espírito, né, da cultura, sociedade, coletividade humana. Ele vai pensar que, para se representar os mitos através da obra de arte, você vai ter uma forma específica que não é alegórica. Então, foi isso que o Leandro aludiu quando ele perguntou o mito. Ele não está referindo a uma realidade específica para o Schelling, no mundo. É nesse sentido de que, muitas vezes, né, a gente interpreta mitos falando que são alegorias, ou seja, que o mito aponta para alguma coisa fora dele. Então, por exemplo, você fala assim, essa história do maná, né, do pão que caiu do céu, na verdade, aquilo eram algas comestíveis e tudo. Você é um exemplo de alegoria, por exemplo. Você quer dar uma explicação mais científica para alguma coisa, para tirar, desidratar desse elemento mitológico, do elemento supersticioso, entre aspas. Ou você vai falar, as pessoas explicavam os raios através de uma divindade, porque elas tinham medo da natureza, então tentavam se relacionar com ela dessa forma. Uma interpretação mais psicologizante, do tipo que você vai ver no Feuerbach, por exemplo, né, um filósofo alemão ali, posterior ao Hegel, né? Então, esse tipo de interpretação vai sempre ver o mito como apontando alguma coisa para fora dele. Interpretações do tipo da psicologia também, da psicanálise, né, ou da psicologia analítica do Jung, o Édipo representa aquele conflito interno que o indivíduo vive, né, os desejos do indivíduo. Essas interpretações para Schelling são sempre injustas com o mito. Tinha um evemerismo também, que era a tendência de ver mitos como versões exageradas da história de pessoas reais. Então, essa tendências, assim, Schelling vai ser um duro crítico delas. E a alegoria era uma coisa muito forte na época dele, um texto importante de Winkelmann, se não me engano, um arqueólogo, historiador da arte alemão ali, da época um pouco anterior a Schelling, e Schelling dialoga muito com ele. Então, você tem isso. Você tem tendências muito fortes de pensar, até hoje é muito comum a gente pensar mitos como alegorias. Filme mesmo, né? A gente está sempre pensando, o que esse personagem aqui está representando e tal, a interpretação marxista de Matrix. Então, você sempre está querendo pensar alguma interpretação do mito que vai puxar algo para fora do mito. Schelling vai falar, não, vamos devagar. A gente pode se referir a um mito, poderia se referir ao mito, a linguagem ela pode se referir às coisas de três grandes formas. Ele vai falar que é a alegoria, que ela vai do particular para o universal, né? Então ela tenta pegar uma história e aplicar essa história para uma dinâmica maior, mais abrangente fora dela, como se fosse um retrato de algo maior. Você pode ter o esquema que faz o contrário, vai do universal ao particular, como nas figuras geométricas, por exemplo. Então, você tem a forma retângulo e você aplica, eu falei de arquitetura mais cedo, né? O arquiteto vai aplicar formas geométricas em seus projetos, em seus designs e tal. Agora, Schelling está falando que nenhum dos dois faz sentido para a gente pensar o mito. Ele vai defender, na filosofia da arte, que é o símbolo que faz justiça ao mito. Mas o símbolo aqui é num sentido muito diferente do que a gente usa. Porque na linguagem comum e em muitas teorias, símbolo vai ser o que Schelling está criticando, vai ser o que Schelling vê como alegoria.
Para Schelling, símbolo é diferente. O símbolo ele vai do particular ao individual e do individual ao particular ao mesmo tempo. Como que isso acontece não fica muito claro. Na filosofia da mitologia, eu acho que ele desdobra melhor essas coisas, mas aqui na filosofia da arte ele não aprofunda tanto nisso. Mas a ideia dele, basicamente, é que o símbolo ele vai fazer com que o mito ele seja seu próprio referencial. O mito ele explica ele mesmo. O mito ele tem sua lógica própria. Isso tem uma dinâmica muito fascinante em Schelling, porque o mito ele vai significar ele mesmo, sabe? É como se cada mito fosse o seu próprio horizonte de explicação. Você não vai explicar um mito a partir do que está fora dele. Você vai ter essa visão mais imanente do mito, esse trabalho de pensar o mito como não alegoria, mas o que Schelling vai chamar de tautegoria. A ideia de uma tautologia, por exemplo, né, é uma coisa que é como se fosse um pleonasmo, né, uma coisa assim. Você fala, por exemplo, subir para cima, é uma coisa que é autorreferente, né? Agora, a tautegoria tem essa ideia de que o mito ele se refere a ele mesmo. Então, isso é muito bacana em Schelling. Eu acho que é uma ideia muito profunda dele, que faz a gente pensar o mito de uma forma diferente, né? De uma forma que os diferentes mitos para Schelling, eles são como que expressão dessa imaginação divina e que remetem também, dá a entender que para Schelling eles uma vez já tiveram realidade própria. Então, você tem um elemento aí de uma era de ouro aí em Schelling, talvez, de que em algum momento você já teve, o mito já foi real na Terra. Você tem um pouco disso em Schelling, você sente um pouco disso no texto dele. Ele vai até chegar a falar, isso já na filosofia da mitologia, na introdução histórico-crítica à filosofia da mitologia, Schelling vai chegar a falar que a nossa linguagem é uma mitologia enfraquecida, né? Então, ela tenta reproduzir aquilo que um dia já foi sensível. Então, a nossa linguagem é como se fosse uma tentativa de resgatar aquelas verdades originárias que já não existem mais. Uma coisa muito bonita, assim. Ainda tem que entender melhor essas partes, mas né, que eu trabalhei isso mais numa filosofia da arte mesmo, né? Na filosofia da mitologia, eu ainda sou só aí um curioso, né? Só um navegador aí. Mas é isso, né? Tudo bem. É certinho, Leonardo? Professor Gabriel, muito obrigado. Quer dizer, não quero encerrar, não. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Mas não quero deixar de agradecer já essas explicações tão claras, tão de uma maneira tão assim fácil de entender, né? E queria fazer uma pergunta. Quando você falava do Schelling, da genialidade, que ele falava, bom, essa genialidade, ela está além, né, da pessoa, além dessa subjetividade. Não sou eu que sou o dono da minha genialidade quanto artista, por exemplo, mas ela está na natureza. Ela vai além de mim. E essa genialidade seria, então, racional ou ela vai além da razão? Ou seja, minha pergunta é, de que maneira que ele vê essa genialidade artística, se enquanto razão, como que ela é? E aí me faz pensar também, bom, Schelling em 1800, nós não temos ainda a arte contemporânea, né? Que uma pessoa coloca, um Marcel Duchamp coloca um mictório de cabeça para baixo e fala que aquilo ali é arte, ou então vem um pintor, joga uma lata de tinta na parede e aquilo ali vira arte, né? Quer dizer, às vezes até isso mesmo, até nisso, se isso for considerado arte, teria às vezes uma razão, já que é na natureza, a razão, vamos falar assim, na manifestação artística da natureza, uma folha, né, que você falava, das formas geométricas que aparecem, e todas as combinações da natureza não são necessariamente racionais no sentido do realismo, né? Há talvez uma racionalidade que vá além das formas do realismo, formas, vamos dizer assim, engessadas, de proporções
delimitadas, fixas, né? Então, eu queria só te fazer uma pergunta a esse respeito. Certo. Muito bem, Leonardo, obrigado pela pergunta e pelo elogio também. Sobre, na visão de Schelling, nesse período, pelo menos, o processo ainda assim seria racional, mesmo havendo essa abertura para a natureza, seria racional, porém um racional sem total consciência da parte do sujeito. Seria racional porque o próprio mundo é racional, racional uma colaboração da razão do sujeito com a razão da natureza. A razão do sujeito agiria no uso das técnicas que ele aprende nas escolas, né, ou ela, que aprendeu na formação, no estudo dos clássicos, no ato de escutar, né, de ir a galerias de arte, de ver belos edifícios, de assistir a filarmônica e coisas do tipo. Então, nessa coleção de fatos artísticos, né, de informações, e na prática, essa razão do sujeito atuando. Nesse deixar a natureza agir também na criação, o acaso, o instinto também, né, os instintos animais que atuam em nós, também é razão, porém uma razão da natureza. Talvez nesses elementos que você menciona, essa atitude mais iconoclasta da arte contemporânea, possa ser visto assim numa visão desse idealismo artístico do Schelling, possa ser visto como uma tentativa de resgate desse inconsciente da natureza, né? O próprio surrealismo tem um pouco esse resgate do inconsciente mais freudiano, né? Mas talvez seja um pouco essa tentativa de um rompimento ali com as formas fixas, nesse sentido de dar mais voz para essa razão do mundo natural. Seria uma forma possível de ver aí a partir do Schelling. Sobre o realismo, é interessante que o Schelling ele critica duramente essas imitações mais realistas. No caso da época dele, o exemplo clássico era a pintura holandesa. Então, os caras pintavam ali, né, aquela natureza morta, tinha muita pintura de galinhas, né, as pinturas super realistas de galinhas e tal. Eu acho muito legal, inclusive, essas pinturas holandesas, mas Schelling critica bastante elas. A ideia dele é que a imitação da natureza, ela deveria ser uma imitação da natureza como a produtividade, ou seja, uma imitação em que o artista participa mais ativamente do processo, né? Não só o que o artista vê com a sensibilidade, mas o que ele vê com os olhos do espírito, por assim dizer, sabe? Ele tenta captar esse fluxo, esse dinamismo da natureza, do seu fazer artístico. Aí, no final do livro, eu até faço um diálogo ali com o Kandinsky e com Paul Klee, né, da pintura abstrata. Eles não leram Schelling, até onde eu sei, mas nos escritos deles, você tem uma afiliação ali com uma tradição da teosofia, uma tradição mística alemã que Schelling leu bastante. No caso do Kandinsky, eu acho que mais a teosofia russa, mas no caso do Klee, eu acho que é a clássica mesmo. Então, ele tem um arcabouço cultural comum entre Schelling e esses pintores abstratos, em que você tem essa valorização da natureza como força, como dinamismo. Eu acho isso muito rico, sabe? Agora, o Schelling tardio já vai ter uma abertura maior para o irracional mesmo, né? Vai se falar de um êxtase da razão e coisas assim. Aí a coisa já tomaria outras direções, talvez até na visão dele sobre criação artística, né? Embora eu não me lembre, né, de ter visto ele modificar elementos sobre isso, mas poderia haver uma mudança nisso, já que ele vai ter uma atitude um pouco diferente em relação ao estatuto da razão. Mas nesse momento que a gente trabalhou aqui, que é o que eu foquei no livro, e quando ele mais trabalha com estética, ele vai ser sempre um campeão aí, não um defensor da razão. Inclusive, é curioso que depois que ele começa a trabalhar, ao pedido de um rei, acho que Maximiliano II, alguma coisa assim, algum rei da Prússia,
pede para ele trabalhar com galerias de arte. Depois disso, ele praticamente não escreve mais sobre arte, só escritos bem técnicos mesmo, coisas quase que de curadoria de arte. Então, textos de estética mesmo, praticamente não desenvolve mais depois. Só mostrar a capinha do livro aqui. Não mostrei. Aí ele tá vendo aí no Edições Loyola, pessoal, tá? Fazer a propaganda aqui, né, de leve. Tudo bem. Boa noite, professor. Obrigado pela excelente apresentação. Antes de passar a palavra para o Leonardo fazer as considerações finais, eu só queria deixar um aviso. Nós recebemos e-mails de pessoas que não estão conseguindo acessar o chat. Então, como essa reunião está sendo gravada, a gente vai dar presença para todo mundo que compareceu. A gente só tem um ponto, né, a esclarecer, que para evitar maiores problemas, né, acessem o Microsoft Teams com a mesma conta que vocês cadastraram lá na Fundep, no Filosofia na Praça. Então, as dúvidas por e-mail serão respondidas nos próximos dias e no primeiro dia sempre a gente tem um pouco de dificuldade com essas questões técnicas, né, mas será resolvido nos próximos encontros. Passo a palavra agora, então, para o professor Leonardo fazer as considerações finais. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Gabriel, mais uma vez, por essas palavras sábias, né? Esse livro realmente desperta na gente muita curiosidade. Agradeço também ao Leandro, que fez uma pergunta, participou, e a vocês todos e todas que estão aqui conosco nesse segundo semestre, nós, Filosofia e o Livro. Nos próximos encontros nós teremos vários assuntos, tanto de literatura quanto Grécia Antiga, enfim, muitos assuntos diferentes, de professores diferentes, professores colegas nossos da UFMG, professores de outras faculdades, tem a professora Chalier, que já esteve conosco, da França, de Paris 10, e também tem um professor da Universidade de Nova York. Então, tem muitas promessas boas aí para esse semestre, e inauguramos aqui hoje com o Gabriel. Então, essas questões técnicas a gente pede desculpa, faz parte, né? Agora nós estamos usando uma nova plataforma, então precisa desses ajustes. Mas a gente vai fazer isso rapidinho, sem nenhum problema. Então, muito obrigado, e obrigado ao Luca, que está aí conosco, né? Sempre muito atento e muito cuidadoso. Boa noite a todos. Obrigado. Não sei se Gabriel quer falar alguma coisa. Só agradecer novamente, Leonardo, pelo convite, pela oportunidade, e a todos vocês aí, todas pela presença. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você. Tchau. Tchau a todos.